Glória a Deus. Entendo da parte do Senhor que Ele quer trazer transformação de mente para nós. Amém? Você pode dar um amém por isso? Ele quer trazer libertação para nós. Porque cada vez que nós somos libertos daquilo que nós não deveríamos carregar, nossa caminhada fica mais leve, fica mais simples, fica mais prática e fica mais próxima daquilo que o Senhor tem para que possamos viver. Amém? E nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para que eu e você possamos viver, Ele define com 3 palavras: boa, agradável e... Vamos de novo. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Amém? Essa é a vontade do Senhor. No entanto, nós deixamos de viver isso não porque o Senhor é mau, porque nós sabemos que Ele não é. Nós deixamos de viver isso não porque o Senhor esconde aquilo para que nós possamos ficar procurando e correndo atrás como se fosse ratinhos dentro de uma roda, porque o Senhor não faz isso com a gente. O que impede eu e você muitas vezes de viver isso é a nossa mentalidade. E assim como domingo passado nós aproveitamos o tema do feriado do dia do trabalho para falarmos a respeito de trabalho e da mentalidade de emprego, hoje o Senhor quer continuar, não o assunto do trabalho, mas o assunto de libertação das nossas mentes. Você pode dar um amém por isso? E eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é bom e que boas coisas o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas. Nós, Paizinho querido, colocamos a nossa mente diante de Ti agora, Pai. Que toda tentativa do inimigo contra a mente dos Teus filhos caiam por terra agora no nome de Jesus. Todo pensamento que foi gerado e construído neles mesmos durante o tempo seja colocado diante do Senhor agora também, Pai. Que todos os corações se abram agora para receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Que as sementes caiam num solo fértil, Pai. Que produza transformação, mudança de mente, mudança de cultura. Transformação é o que nós queremos nessa noite, Pai. Por isso nós te louvamos e nós estamos aqui para receber a Sua palavra, para ouvir a Sua palavra, Pai. Por isso ministra os nossos corações, Pai. Que cada um aqui saia transformado nessa noite, Pai. Que seja impossível estar aqui presente, Deus, e sair da mesma forma com que entrou, Deus. Por isso toca cada um dos corações. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Deus, para agir, para mover, para fazer, para falar, para transformar, para libertar nessa noite, Pai. Assim nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. E quem concorda comigo, dá um amém, uma salva de palmas ao Senhor, um glória a Deus, um aleluia. Abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousaria fazer, mas com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência em vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Amém? Você pode dar um amém por isso? Glória a Deus. Esse texto Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. É uma igreja que está sendo marcada por uma disputa, pessoas querendo se levantar para usar o conhecimento humano para ser influência naquele lugar. Pessoas que estão olhando os padrões humanos e estão querendo se colocar, e Paulo está fazendo um alerta para essa igreja. Ele está fazendo um alerta para que as pessoas prestem atenção, para que não seja feito as coisas por aparência e por aquilo que os olhos podem ver.
E aqui ele começa no texto, escrevendo dentro desse contexto da igreja de Corinto. E é muito incrível que eu quero passar alguns versículos com vocês nessa noite. E se a gente vai para o versículo 1 e 2, nós começamos Paulo falando sobre ser audaz. E no primeiro versículo ele fala sobre audaz quando ausente. Ele fala no segundo versículo: não me obriguem a agir com audácia, tal como penso. E quando nós olhamos a respeito desse texto e daquilo que Paulo está falando, ele traz uma gama de versículos aqui, qual vem para nos confrontar, da qual vem para confrontar a sua forma de pensar nessa noite, vem para te dar um chacoalhão, para te empurrar a viver a liberdade de Cristo para mim e para você. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está falando nesses versículos, é a forma correta que nós devemos lutar as batalhas, é a forma com que nós devemos viver todos os dias, porque se nós vivemos assim como Cristo nos ordenou, como a palavra do Senhor nos fala, nós colheremos os bons frutos disso. E eu tenho certeza que se você está presente aqui nesse lugar, o desejo do seu coração é colher os bons frutos que o Senhor tem para nós, amém? Então por isso ele vem falando dessa forma. E no versículo 1 e 2 ele já começa falando: eu prefiro agir com mansidão. Eu prefiro agir com humildade e não audaz. E o primeiro entendimento que Paulo nos traz aqui, nessa passagem, ele falando na igreja de Corinto, ele vem trazendo para que, gente, presta atenção, para pensar um pouquinho. Não fica olhando para a forma com que os outros têm feito, ou não fica olhando para como que as coisas têm sido construídas. Entenda que, por mais que eu sou manso, Paulo falando, por mais que eu sou manso, não confundam as coisas. Não fiquem impressionados pelos outros. Paulo está falando, eu prefiro agir com mansidão, mas não confundam mansidão com fraqueza. Não confundam mansidão com fraqueza. Entenda que o Espírito Santo, ele vem como um cavalheiro, como diz o pastor Elias, toda vez que ele vem aqui, como um gentleman. Ele vem como um cavalheiro, e ele nos conduz com gentileza para aquilo que nós temos para viver com Cristo. Só que isso não é uma fraqueza, isso é a forma de Cristo agir, porque ele só age aonde há um coração aberto para que ele possa agir. Ele não chuta a porta, ele não empurra, ele não puxa o tapete de ninguém. Ele vem com mansidão e tranquilidade. Paulo está falando, gente, presta atenção nisso. Por mais que eu escrevo com tranquilidade, ou por mais que eu fale com mansidão, não entendam a mansidão como uma fraqueza. Entenda que o amor de Deus, ele é muito maior do que simplesmente Deus conceder os desejos do seu coração. Entenda que todas as vezes que o Senhor fala sim, ele está demonstrando o amor dele. Mas quando ele fala não, ele também está demonstrando o amor dele. O amor de Deus, ele não está relacionado ao sim ou não do seu pedido de oração. Ele é muito mais profundo do que isso. Não confunda amor com permissividade. Se Deus te permite fazer as coisas, então Ele te ama. Se Ele não permite você fazer as coisas, então Ele não te ama. Não tem nada a ver com isso. O amor de Deus é para te conduzir cada vez mais próximo dEle. O amor de Deus é cada vez para te levar num relacionamento mais profundo com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Um relacionamento cada vez mais profundo. Quando o Espírito Santo vem, e o recado de Paulo para a igreja é: presta atenção, gente, presta atenção. Presta atenção, a mansidão, ela não é a incapacidade de você confrontar, não é a incapacidade de você agir, não é a falta de força ou a falta de ímpeto com que as coisas sejam feitas. É você ter poder para fazer, mas você escolhe a hora certa de agir, escolhe o momento certo de usar. Paulo está falando assim, gente, presta atenção. Quando eu estive com vocês eu fui manso, eu fui humilde. Mas não confunda uma coisa com a outra. O que eu quero é que vocês cresçam. Então quando outras pessoas vêm e ministram a vida de vocês, vocês ficam impressionados e falam, não, presta atenção. Entendam, a mansidão ela vem para trazer paz. Não é fraqueza ou falta de capacidade. Tem momentos que o amor consola. Tem momentos que o amor abraça. E tem momentos que o amor confronta. Paulo está trazendo um confronto, e o Senhor está trazendo um confronto para você nessa noite.
não porque Ele é mau, não porque Ele quer te ver triste, mas é porque Ele te ama. Assim como Paulo está confrontando a igreja de Corinto, o Senhor está nos confrontando nessa noite, para que possamos cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor, amém? O desejo do coração é esse, o seu desejo do coração é esse. Se for, dá um glória a Deus, um aleluia. O Senhor está te levando para mais próximo dEle, o Senhor está te conduzindo por esse caminho, o Senhor está te mostrando por onde andar. O Senhor está te privando talvez de machucados, o Senhor está te privando de feridas, o Senhor está te privando de tantas outras coisas quando Ele diz não para você. E é isso que o Senhor está fazendo, te conduzindo para mais próximo dEle. Esse é o desejo do coração de Deus para você, um relacionamento de intimidade. O Senhor está nos corrigindo, nos confrontando, nos amando. Assim como um líder corrige quem ele entende que pode crescer, que precisa crescer para proteger o corpo de Cristo muitas vezes, para proteger o seu futuro e a sua caminhada. Um pai que contraria o filho, falando: filho, não é assim que vai funcionar. Confronta as escolhas, as decisões dos filhos. Alguém que fala a verdade, quando precisa ouvir a verdade, alguém que fala a verdade, mesmo sendo desconfortável. Esse é o nosso Deus. Entendam que Deus não tem como Deus agir sem ser de forma com a base no amor. Não existe como Ele fazer isso. Eu e você podemos, porque nós somos falhos. E nós podemos agir por raiva, nós podemos agir por ódio, nós podemos agir por egoísmo, nós podemos. Deus não. Deus age somente por amor, porque Deus é amor. É diferente da gente, que nós amamos. Deus é o amor. Então tudo que Ele faz, a forma dEle agir, a forma dEle se comunicar com a gente, é porque Ele me ama e Ele te ama. E no final da história, o que Ele quer é o seu bem. O que Ele quer é que você esteja mais próximo do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele vem muitas vezes como uma brisa suave. O Senhor vem de uma forma branda, falando aos nossos corações. Ele vem como uma brisa que sopra e nos conduz para o caminho que Ele tem para nós, de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Esse é o nosso Deus. Entenda que todo entendimento errado, coloca a mão sobre a sua cabeça nesse momento. Todo entendimento errado sobre amor, que caia por terra agora no nome de Jesus. Todo entendimento errado sobre o que é amar, sobre o amor de Deus, sobre como isso é revelado e expresso sobre a sua vida. Todo entendimento errado, toda distorção sobre o que é o amor, seja confrontado agora no nome de Jesus. Seja tocado agora no nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo nesse momento agora. Que todo entendimento errado, tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi vivido, que é contrário ao verdadeiro amor de Deus, que nos ama, que nos abraça, mas que nos confronta, que nos diz sim para muitas coisas, mas que diz não para muitas outras também. Todo entendimento errado que caia por terra agora no nome de Jesus, e que você seja confrontado para que seja livre de toda mentira que o inimigo conseguiu plantar, toda distorção que o inimigo conseguiu plantar na sua mente, no seu coração, caia por terra agora no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A igreja de Corinto estava passando por um momento de visão completamente errado, distorcida. Pilares de entendimento estavam errados. Então Paulo vem para falar assim: ei, vamos fazer uma reforma aqui por completo. E ele traz entendimento. Quando a gente vai para 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3, quero continuar a leitura. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo está falando que existe um padrão humano de se agir, existe um padrão humano de se lutar. Existem armas humanas que podem ser utilizadas, e talvez muitos estão utilizando. Mas quando a gente entende que isso precisa ser revisto,
Se a gente avançasse um pouquinho lá no versículo 10, Paulo fala que a declaração da igreja para com Paulo, ele fala: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele, pessoalmente, não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Pensa os caras falando de Paulo. Não impressionou não, achei bem mais ou menos. Paulo veio aqui no aniversário da igreja, a gente achou, nossa, bem fraco, né? Esperava mais. Desprezível é a palavra que eu traduziria. É os caras falando de Paulo. E aí ele vem trazendo esse entendimento. Falei, gente, vamos prestar atenção. Vamos focar aqui. Não se apeguem aos padrões humanos. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Entenda que nós não lutamos, e o que o Paulo está falando, nós não lutamos com persuasão, nós não lutamos pela eloquência, nós não lutamos pela aparência, pela boa aparência ou pela capacidade de se comunicar alguma coisa. Não é esse formato que nós trabalhamos, não é pela sabedoria humana que nós lutamos e que alguma coisa vai ser feita e que alguma coisa vai ser transformada. Não é esse formato que nós usamos. Essas armas podem até impressionar, essas armas chamam atenção, essas armas fazem barulho, elas empolgam, mas elas não transformam ninguém. E Paulo está falando, aquilo que nós temos em Deus é poderoso, ou as armas são poderosas para transformar a nossa vida por completo. E quando a gente para pensar, ele vem falando que elas são poderosas para destruir fortalezas. E talvez a pergunta que você precisa fazer hoje é, beleza, eu entendi, mas o que fortaleza é essa? Qual que é a fortaleza que essa arma é tão poderosa para poder destruir? Que a persuasão, a eloquência, a boa aparência, nada tem condições de destruir. Que fortaleza é essa? Será que são as portas do inferno? Será que são os ataques demoníacos que vêm contra a nossa mente, contra o nosso coração? E na verdade Paulo mesmo responde no versículo seguinte, no versículo 5, ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a palavra-chave aqui são argumentos. Todos os argumentos, destruímos argumentos. Entenda que fortaleza, quando ele usa fortaleza, ele está usando um termo militar aqui sobre uma fortificação, sobre um quartel-general, sobre algo que era impenetrável. E ele está falando que as armas que nós temos, elas são suficientes para destruir todas as estruturas que são resistentes e que se levantam contra a verdade. Porque quando ele está falando a respeito dos argumentos, são argumentos que são levantados para combater a verdade. Então as nossas armas, elas são poderosas em Deus para combater todos os argumentos que vêm nos nossos pensamentos contra a verdade de Deus. Essas são as fortalezas. Ele está falando, ei, essas armas são poderosas para transformar eu e você, para mudar a minha e a sua forma de pensar. Essas fortalezas da qual Paulo está falando, ele não está falando sobre os ataques do inimigo, que nós precisamos nos fortalecer para que o ataque do inimigo não tenha sucesso contra as nossas vidas. Ele não está falando sobre as portas do inferno não prevalecerão, porque a palavra não chama as portas do inferno de fortaleza hora nenhuma, chama de porta, e fala que elas não resistem quando a igreja avança. Quando ele vem aqui falando sobre fortaleza, ele está falando sobre pensamentos de resistência. Meus e seus, os nossos pensamentos de resistência. Ele está falando a respeito de um orgulho intelectual, pensamento daquilo que eu posso construir com a minha própria mente, com o meu entendimento. Um orgulho daquilo que eu sou, daquilo que eu sei, daquilo que eu pude construir. Um orgulho intelectual. Ele fala a respeito de sofismas. Sofismas são quase verdades. Você pega uma verdade, dá uma distorcidinha bem pequena nela, e 99% de verdade é verdade. Se eu tiver um assunto, um pensamento, ele é 99% verdade, ele é verdade? Ele é o quê? É uma mentira. Por mais que seja sutil, é uma mentira, porque não é verdade. Então sofismas
são coisas que parecem verdades, tem uma base de algo, é tirado de uma verdade, mas é aquela verdade distorcida. E o muito falar, o muito pensar se torna aquilo, para mim, uma verdade. Mas não é verdade, é um sofisma. Ele fala também essas fortalezas sobre raciocínios que levam você para ser independente de Deus. Todo pensamento que quer te levar para ser independente de Deus está incluso aí no hall de fortalezas. Sistemas mentais contrários à verdade. Tudo que é contrário à verdade é um sistema mental que Paulo está confrontando aqui nesse ponto. Que se é um pensamento contrário à verdade, nós já sabemos que ele não é verdade, ele é uma mentira. E ele está indo contra a verdade de Deus. Então entendam que as armas das quais nós temos, que nós podemos usar, as armas que temos disponíveis, elas são poderosas para destruir pensamentos de resistências contrários ao Senhor e à palavra. São poderosas para destruir todo o orgulho intelectual, todo o sofisma, todo o raciocínio que leva à independência de Deus, ou todo o sistema mental contrário à verdade da palavra. E é sobre isso que Paulo está confrontando. É sobre isso que ele quer transformar. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite é porque Ele quer mudar a sua forma de pensar também. Ele quer mudar a sua forma de raciocinar. As verdades que existem em você, ou melhor, as verdades que ainda não existem em você, o Senhor quer incrustar no seu coração. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, amém? Quanto mais nós conhecemos da verdade, mais libertos do pecado e do inimigo e da ação dele nós somos. E o inimigo não para, ele não desiste de plantar mentiras no seu coração todos os dias. Porque quanto mais mentira tiver no seu coração, mais distante de Deus você vai estar. Entenda que fortalezas, da qual ele está falando aqui, fortalezas não são demônios. As fortalezas que nós precisamos destruir também não são pessoas. Não é o seu vizinho, o seu próximo. Ele não está falando sobre isso. Não é algo externo. Não é algo que eu luto contra, para fora. Quando ele fala sobre fortalezas, é uma estrutura de pensamento resistente ao governo de Cristo. Tudo que se levanta na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, que vai contra ou que gera uma resistência ao governo de Cristo, é isso que precisa ser confrontado. Essa é a fortaleza que precisa ser destruída. E nós somos bons em montar fortalezas nos nossos corações. Nós somos bons em pegar pensamentos e montar algumas fortalezas, e nós começamos a argumentar sobre isso. Nós temos muitos argumentos para defender as nossas fortalezas e aquilo que nós achamos e aquilo as nossas convicções. E é contra isso que Paulo está indo. Paulo não está falando que é para a gente não ser convictos, nós não termos opiniões. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que todas as vezes que eu brigo, argumento contra a verdade de Deus, isso precisa ser confrontado. Porque isso não tem a capacidade de te levar mais próximo de Deus. Por contrário, te leva para mais longe de Deus. E se isso não for visitado, isso não é uma estrutura travada, não é uma estrutura que ela permanece da mesma forma. Porque conforme o tempo vai passando, essa estrutura ela vai crescendo, ela vai ganhando mais volume, e ela vai levando você cada vez para mais longe do Senhor. E eu tenho certeza que essa não é a sua vontade no nome de Jesus, amém? A sua vontade é estar próximo de Deus. A sua vontade é viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso nós precisamos confrontar essa forma de pensar por completo. E entenda que como que isso se manifesta hoje? Como que esses pensamentos se manifestam hoje? Como que isso funciona dentro da minha cabeça e da sua? Primeira coisa é gerar independência de Deus. Todo pensamento que te leva a ser independente de Deus, ele é um pensamento que precisa ser combatido. A independência de Deus te leva a fazer planos, te leva a fazer projetos, a pensar, a estruturar a sua vida, criar planos e métodos para que você não precise de Deus. Talvez a forma com que isso entrou no seu coração foi uma vez que você orou. Você precisava muito de uma resposta. Você precisava de uma ação do Senhor naquela vez.
E talvez Deus não te respondeu ou você não conseguiu ouvir. E aquilo que o inimigo comunicou no seu coração é que quando você depende de Deus, Deus falha. Quando você precisa de Deus, Deus não vem. A frase que nós gostamos muitas vezes de falar que Deus aparece nos 45 do segundo. Não espere, porque vai dar errado. Na hora que você precisar, Ele não vai aparecer. E aí o nosso coração, mesmo estando com Deus, mesmo estando na igreja, mesmo sendo desejoso por um relacionamento com Deus, começamos a criar mecanismos e estruturas para que eu não dependa da resposta de uma oração. Eu preciso garantir aquilo que eu tenho para viver, eu preciso garantir o meu futuro, porque se eu depender de Deus, Ele não vai vir. Essa é a mentira que o inimigo conta para gerar independência, mas que isso seja quebrado no nome de Jesus. Outra forma do inimigo agir é por meio do orgulho, que faz o orgulho crescer nos nossos corações, faz a gente não aceitar mais correções ou achar que os outros são inferiores a nós, enquanto a palavra está falando, tenha os outros como maiores. Não estou me inferiorizando, mas eu sirvo o outro como se ele fosse maior, porque eu sei quem eu sou. Não tem problema eu servir o outro, não muda quem eu sou. Assim como eu falei domingo passado, falei na quinta-feira também. Jesus serviu lavando os pés, que era a menor função de todas. Mudou o valor de Jesus? Porque não é o que Ele faz, é quem Ele é. É quem Ele é. Enquanto você tem dificuldade em saber quem você é, em Deus revelar quem você é, ou de você conseguir entender quem você é, o seu valor está no que você faz. E por seu valor estar no que você faz, existe um orgulho no seu coração. Existe uma mentalidade de vítima, que também é uma forma de se manifestar. Alguém é responsável pela forma com que eu vivo hoje. Alguém é responsável por aquilo que eu estou vivendo hoje. Alguém é responsável pelas coisas que deram errado na minha vida hoje. Isso é uma mentalidade de vítima. Alguém é responsável por isso. É uma mentalidade que precisa ser combatida. Sempre terceiriza a responsabilidade. E se a responsabilidade é de alguém, eu não posso fazer nada para mudar a minha realidade. Então eu permaneço na mesma. E se eu permaneço na mesma, eu não posso ser visitado pelo Senhor para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Enquanto eu não tomo as rédeas e falo, aquilo que eu vivo, a responsabilidade é minha. Enquanto eu não fizer isso, o Senhor não consegue trabalhar, porque é uma parte da fortaleza que está criada aqui dentro da minha mente e que impede o Senhor de agir, de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Outra forma também, que tem a manifestação disso nas nossas vidas, não na sua, no nome de Jesus, só em outro lugar, em outro continente isso acontece, é a incredulidade. É a incredulidade. É o incrédulo, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas você confia que Ele pode mudar a sua vida? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu creio mais ou menos. Ao mesmo tempo eu creio que eu não acredito que se eu realmente buscar ao Senhor, eu vou receber uma resposta de oração. Então eu nem tento. Eu não acredito que por mais que eu acredito, eu não acredito em colocar em prática de que se eu tiver um relacionamento com Deus, eu vou poder ouvir, eu vou poder bater e a porta vai se abrir, eu vou poder chamar e Ele vai me responder. Então eu nem tento. Não adianta eu tentar servir ao Senhor, porque lá atrás eu me machuquei, lá atrás eu me feri. Então se eu tentar de novo, eu vou me ferir de novo. Então eu nem tento. É uma incredulidade. Lá atrás Deus não fez. Na minha perspectiva Deus não fez, então Ele também não vai fazer agora. Então eu fico parado onde eu estou. E eu fico estagnado na minha vida. Eu não avanço mais, porque eu tenho receio, medo, ou eu tenho uma incredulidade de que Deus vai agir e vai mover de uma forma diferente na minha vida. Uma fortaleza a ser quebrada. Uma ansiedade dominadora. Essa ansiedade me domina. A pessoa até já adotou ela, porque ele fala, é a minha ansiedade. Já adotou, já pegou para criar a ansiedade. Por ele não confiar em Deus, ele não descansa. Entenda que Jesus é o Senhor do sábado, amém? Amém? Ele é o Senhor do descanso. É eu ter condições
muitas vezes de abrir mão de algo que eu poderia fazer para estar na presença do Senhor, para poder descansar no Senhor, para poder confiar no Senhor, de saber que Deus está trabalhando a meu favor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Ao mesmo tempo ele fala sobre uma identidade distorcida. Essa identidade distorcida, ela necessita de uma validação, e a validação ela vem por meio da performance. Então quanto melhor eu for, mais eu vou ser validado, mais o Senhor me ama. E aí a validação não vem, então o Senhor não me ama. E essa identidade distorcida, ela vem nessa necessidade de achar que aquilo que eu posso fazer, ou que aquilo que eu faço, ou aquilo que eu fiz tem a capacidade de impressionar a Deus. E vamos combinar? Deus criou céus e terra. Ele é criador de todo o universo, sim ou não? O que eu e você podemos fazer para impressionar o cara que criou o universo? Cara, com todo respeito, é o Senhor. O que a gente pode fazer? O que eu posso entregar? Qual a música, Vitor, a gente pode cantar em adoração ao Senhor, para que os céus venham na terra, e o Senhor olha e fala: nossa, agora eu gostei da glória, hein? Se a glória já é dele, se aquilo que acontece nos céus é a contemplação da glória do Senhor, e nós temos uma fração dela aqui, e quando a fração vem a gente não aguenta nem ficar de pé, o que a gente pode fazer para Deus se manifestar? O que a gente pode fazer para ser dignos de Deus nos abençoar? Nada. Mas o inimigo conseguiu distorcer essa verdade, falando que você precisa fazer para você ser, que você precisa fazer para Deus te olhar, você precisa ser validado, alguém precisa te elogiar, alguém precisa bater palma, porque daí você se sente realizado. É uma fortaleza que precisa ser criada, que precisa ser criado não, misericórdia, precisa ser destruído no nome de Jesus. Sofismas culturais que falam a respeito de mentiras que vão contra a verdade de Deus. Entenda que essa guerra espiritual da qual acontece, e nós não estamos falando de forma externa, nós estamos falando de forma interna, é a verdade contra a mentira. É o que nós estamos falando sobre a rendição versus o orgulho. Nós estamos falando a respeito da dependência de Cristo versus a independência de Cristo. É muito intrigante pensar que o Senhor, que a dependência do Senhor nos leva a uma vida de liberdade. Quanto mais dependente do Senhor eu sou, mais livre eu sou. É um contraponto, se a gente parar para pensar, de acordo com a mentalidade humana. Como que quanto mais eu me rendo, mais livre eu sou? E essa é a verdade do Senhor para nós. E Ele fala, existe uma ação imediata que nós precisamos fazer. Existe algo que nós precisamos fazer todos os dias, a todo tempo, a todo instante, em todos os momentos. Eu não posso deixar para fazer isso aqui somente no meu horário de devocional, muito menos deixar para fazer somente domingo no culto, misericórdia. Isso aqui precisa ser feito a todo tempo nas nossas vidas. No versículo 5, onde ele falou, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele continua o versículo falando, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se nós levamos, é uma atitude, é uma ação, existe uma resposta, existe uma responsabilidade, existe uma atuação, e existe um agente para fazer essa ação. E o agente sou eu e você. Nós precisamos levar. É muito comum, e talvez você já foi interrompido em suas orações quando a gente estava junto, de quando a gente vai orar e entregar alguma coisa ao Senhor. Estamos conversando, pai, chegamos num ponto que necessidade de cura, e eu vou falar para você, ou de libertação, e fala, cara, então agora você vai orar e vai entregar isso ao Senhor. E aí nós estamos juntos orando, eu falo, pode orar. E geralmente a resposta é, mas agora? Não, agora, você vai orar agora. Mas eu? Você vai orar. Mas aqui? Agora, vai, pode orar. E daí a pessoa começa a orar. Senhor, tira de mim esses sentimentos, tira de mim esse que eu estou sentindo. Eu paro a oração, opa, peraí, Deus, canta um pouquinho aí. Não vai vir tirar.
é uma ação. Então você vai entregar. Entenda a diferença? Eu estou aqui com uma mochila nas costas, de pecado ou de sentimentos que eu estou carregando. E eu estou aqui com a mochila. E o Senhor já falou, cara, entrega. Vem porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. Vem e entrega. E a gente está com a mochila. Eu estou carregando. Deus, tira essa mochila de mim. Deus está falando, é só entregar. Ai Deus, tira essa mochila de mim. Não, é só entregar. Tira essa mochila de mim. É só entregar, meu filho. Quem é o agente da ação? Eu e você. É tirar a mochila e entregar. Quando ele fala no versículo aqui, no versículo 5, da qual ele fala: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entendo que muitas vezes não vai ser uma vez só, vão ser várias. Pensa comigo, existe um pensamento que é contrário à verdade de Cristo. E quando eu penso isso, por exemplo, pensei aqui que, cara, eu preciso ralar, eu preciso me esforçar muito para Deus me responder. É um pensamento verdadeiro? É um pensamento verdadeiro? A resposta é não, tá? Qual que é a resposta? Não. Então eu preciso me esforçar muito para Deus poder me responder, para Ele vir me ouvir. Isso é verdade? É um pensamento verdadeiro? Fala não, gente. Tá tão frio assim? Cancela o projeto do ar-condicionado. É um pensamento verdadeiro? Isso. Vocês falaram não por causa do ar-condicionado, né? Gostei, foi boa. Então toda vez que vem o pensamento na minha cabeça, eu preciso me esforçar muito para que Deus me escute ou para que eu possa entrar na presença dEle. Eu venho aqui, eu pego esse pensamento e eu trago ele na marra, eu trago ele na força, porque eu preciso levar ele cativo. Cativo, ele fala sobre o quê? Preso. Cara, eu preciso prender esse pensamento. Estou levando ele cativo, eu não estou falando assim, ei pensamento, se você quiser, se apresente diante do Senhor hoje. É isso que ele está falando para fazer? Não, pega o pensamento e torna ele cativo. Então o pensamento apareceu aqui, ó, pum, eu preciso fazer muito para eu ser aceito, para eu ser amado ou para ter uma resposta de Deus. Eu pego esse pensamento aqui, ó, e eu rendo ele diante do Senhor. Ó, você vai ficar aqui agora. Você está aqui, ó, cativo diante do Senhor, porque essa não é uma verdade sobre a minha vida. Deus me ama e Ele quer falar comigo, e Ele responde às minhas orações. Não é igual um pai que talvez foi falho na sua vida, que para você ter a atenção dele, você precisa fazer alguma coisa por merecer. Essa não é a verdade. E aí eu levei ele cativo aqui, eu trouxe e rendi ele diante do Senhor. E eu levanto e eu estou vivendo a minha vida. Daqui a pouco, o pensamento ele levantou lá, e ele está querendo sair correndo. O que eu faço? Voltou na minha mente. Eu volto, pego ele de novo e rendo de novo ao Senhor, até que isso não aconteça mais e a verdade do Senhor entre na minha vida. Isso em todas as áreas daquilo que você vive, do seu ministério, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O pensamento, ai cara, não sei, mas Deus não quer me abençoar. Deus abençoa os outros. Eu sei que Deus é um Deus abençoador. Eu sei que Deus é um Deus poderoso e faz milagres e maravilhas, mas Ele sempre faz na vida dos outros, na minha não. É um pensamento verdadeiro? Então o que eu preciso fazer? Laça esse bicho aí, laça esse pensamento e rende ele ao Senhor, todos os dias, a todo tempo. Qual é o pensamento que tem habitado na sua mente, que é contrário à verdade de Cristo, que é contrário à palavra do Senhor, e te leva para mais longe de estar aí com Ele? É esse pensamento que precisa ser visitado, é esse pensamento que precisa ser rendido. Não tem como você querer viver as verdades da palavra, você viver na totalidade aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, se você, não sou eu, é você, pegar os seus pensamentos e render eles diante do Senhor todos os dias, todas as vezes que você pensa. Quer vencer? Laça esse bicho aí que está pairando na sua cabeça e rende ele ao Senhor. Aquilo que você tem vivido que é contrário à palavra, submete à verdade de Cristo. Nós acabamos de ler, no momento de oferta, falando que o generoso prosperará. O que me cabe a fazer? Qual que é a parte que cabe a mim fazer? Ou a eu fazer? Ser generoso.
A outra parte de quem? É do meu vizinho? É do pastor? A outra parte de quem? A responsabilidade é de quem? De Deus. Então todas as vezes que eu penso a respeito disso, todas as vezes que eu penso que é contrário a isso que eu estou falando, cara, será que se eu ofertar, eu acho que não vai faltar. Quando eu for generoso, cara, eu acho que, puxa. Ana contou o testemunho do dízimo, domingo passado. Eles fizeram uma prova, cara, ou é dízimo ou é outra coisa. Ou é luz, por exemplo. E pode ser que a luz tivesse sido cortada naquele mês. Mas se ela está sendo generosa e fiel ao Senhor, logo logo a gente ouviria um testemunho de prosperidade sobre a vida deles. Então todas as vezes que o pensamento vem contrário a essa verdade, o que você tem que fazer? Pega o pensamento e rende ele diante do Senhor. Rende ele diante do Senhor, para que você seja transformado. Porque o que o inimigo quer fazer? Ele planta mentiras na sua mente e ele faz com que você crie argumentos para que aquela mentira continue existindo em você. Você acha justificativa do porquê aquele pensamento precisa continuar ali. E você é bom nisso, nós somos bons nisso. A gente cria um monte de argumento. E a gente vai criando os argumentos e a gente vai simplesmente fortalecendo essa mentira e ela se torna uma fortaleza. E hoje Paulo está falando, quer acabar com essa fortaleza? Quer acabar com essas mentiras que entraram na sua cabeça? É isso. Renda os pensamentos ao Senhor. Renda os pensamentos ao Senhor. O inimigo fala que, caramba, cara, isso aí que passou entre vocês já foi. Ixi, coloca uma pedra em cima disso aí, esquece, vamos embora. Vamos avançar, esse assunto aí é passado, deixa quieto. E a palavra fala o quê? Esqueçam. É isso que a palavra fala? Assim como vocês esquecem aquilo que vocês se desentenderam com os outros, Deus também vai se esquecer daquilo que você se desentende com Ele. É isso que a palavra fala? Não, ela fala perdoa. E perdoar é diferente de esquecer, porque a nossa memória é boa e eu lembro, mas não dói mais, porque eu perdoei. Não dá mais para você achar que as coisas estão resolvidas quando não estão. Não dá mais para você continuar vivendo a sua vida sem pedir perdão ou liberar perdão de verdade. As ações mostram isso. As ações, seus pensamentos demonstram isso. Se tem coisa para resolver, resolva. Pega o seu pensamento, leva cativo ao Senhor até que ele se torne obediente a Cristo. Até que ele se torne obediente a Cristo. Até que aquela área da sua vida seja obediente a Cristo. Até lá, eu rendo todos os dias, todas as vezes, todas as vezes que isso veio na minha cabeça, eu rendo ao Senhor, eu rendo a Cristo. Eu submeto Ele, até que Ele se torne obediente a Cristo. Não importa quantas vezes eu vou precisar laçar Ele, quantas vezes eu vou precisar pegar Ele na força e vou levar rendido ao Senhor, até que aquilo se torne a verdade na minha vida. Faça isso, e as fortalezas vão sendo quebradas, vão sendo destruídas. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, é isso que o Senhor quer fazer na sua mente. Alinhamento de verdade com Deus. Não dá para a gente viver o evangelho mais ou menos. Não dá para eu ser obediente 99%. Eu preciso ser tudo. Eu preciso ser tudo. Se tudo que eu posso fazer é me render ao Senhor, então eu vou me render ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor, eu vou derramar minha vida ao Senhor. Porque é o que a palavra fala. O problema das fortalezas é que depois de um tempo, a pessoa ela não percebe mais que ela está presa. O tempo passa e aquilo vai se tornando uma verdade para ela. E ela nem percebe que ela está presa, até o dia que ela tenta sair. É igual ao pecado. Às vezes as pessoas do mundo falam, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Nossa, já se viu, eu ouvia muito isso na época do basquete. Mas você não pode fazer isso. Eu posso, eu só não quero. Você não consegue ficar sem. Eu consigo, então para ver. E aí a pessoa vai tentar sair daquela realidade e ela percebe que existe uma prisão. Porque o pecado aprisiona, o pecado acorrenta, o pecado prende. Ele cria dependência. E Ele não quer que você seja livre. Ele quer que você continue pecando.
Ele quer que a sua vida continue paralisada. Ele quer que você estacione onde você está e não saia mais, não avance mais e não prossiga mais para o alvo, e que você não toque mais a vida das pessoas que você tem para tocar, e que você não viva mais o propósito do Senhor. Simplesmente estacionou para Ele, está bom demais. É isso que o pecado quer fazer. Ele está falando: não, para com isso, não, fica tranquilo, está tudo certo sua vida, resolve não. Entenda que a mentira, ela vira uma lógica na sua cabeça, e essa lógica, ela se torna uma identidade em você. E a partir do momento que essa identidade foi cravada em você, isso passa a ser a sua interpretação da vida. Toda a vida é vista por uma lente, e muitas vezes essa lente está muito, muito suja e muito contaminada por conta do pecado. Mas nessa noite o Senhor quer quebrar isso no nome de Jesus. E o mais interessante, o mais incrível, o mais poderoso é que a verdadeira vitória espiritual, ela começa, o começo dela, a ação inicial dela é quando Cristo é colocado como governo, quando os nossos pensamentos passam a ser governados por Cristo. E é para esse lugar que Ele quer te levar, tirar todo o filtro diante dos seus olhos, toda a lente contaminada diante dos seus olhos, e que você leve os seus pensamentos cativos ao Senhor, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, porque essa é a vontade que Ele tem para você. Não é sobrevivência, não é sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência, eu não estou falando sobre pouco ou muito dinheiro, amém? Não é sobre isso que eu estou falando. É uma vida sem propósito, é uma vida estacionada, é uma vida parada, é uma vida que não produz mais para o reino de Deus. Isso é uma vida de sobrevivência. E é isso que o Senhor não tem para você definitivamente. Eu queria que o louvor voltasse, e eu queria que você desse lugar para o Espírito Santo falar ao seu coração. Quais são os pensamentos que têm permanecido na sua mente? Quais são os pensamentos? Romanos 12:2 é muito claro. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se acostumem com os padrões deste mundo. Não ache normal como esse mundo vive. Não ache normal as coisas como elas acontecem no dia a dia do mundo. Mas transforma pela renovação da vossa mente. Transforma a sua forma de pensar. Permita com que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme a sua forma de pensar por completo. Só assim é o caminho para você poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Muitos brigam, resistem, julgam, condenam. Mas na verdade, a briga deveria acontecer, a briga mais ferrenha deveria acontecer aqui dentro. Muitas vezes nós somos bons em julgar os outros. Nós somos bons em colocar uma régua alta para os outros. E nós somos muito tolerantes com a gente mesmo. Nós somos muito tolerantes, porque você entende, você estava nos seus pensamentos, você sentiu os seus sentimentos, com o outro é justiça, para você é amor. E na verdade para nós deveríamos ser justiça, e para os outros amor. E não porque nós somos justos, mas é porque a palavra fala: leve cativos os pensamentos a Deus. Por isso eu te pergunto de novo: quais pensamentos contrários a Cristo têm pairado na sua mente? Quais tipos de comentários têm saído da sua boca? Quais tipos de conversa tem sido? Aonde você está parado? No lugar onde você está parado faz tempo? É hora de avançar. É hora de avançar. É hora de viver. O Senhor tem coisas novas. O seu problema é o mesmo problema já faz anos. Então a sua vida está estacionada. E chegou a hora da gente avançar. Chegou a hora de você voltar a viver coisas incríveis com Deus. Não dá mais para a gente perder tempo. O Senhor não tem pressa, mas Ele tem urgência, porque Deus não atrasa. Ele está no time dEle. O problema é, será que a gente está correndo no mesmo ritmo? Será que a gente não perdeu o time? Será que você não perdeu o time dessa corrida? Mas está em tempo da gente acompanhar. Está em tempo da gente voltar a andar. Essa é a noite para você ser transformado. Essa é a noite para você render os seus pensamentos ao Senhor. Essa é a noite de você levar os seus pensamentos cativos ao Senhor, até que a verdade de Cristo se torne verdade na sua vida. É uma noite de libertação.
Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Uma coisa que me tira do sério, uma coisa que me deixa nervoso, é quando a pessoa começa ela está errada e ela começa a argumentar. Meu Deus do céu, eu fico nervoso. E nós somos bons nisso, gente. Para de ficar argumentando. Para de ficar achando argumento para aquilo que você vive que é errado. Pare de ficar se justificando porque você está parado no mesmo lugar e para de ficar repetindo essa justificativa. Pare de ficar justificando esse pensamento que é totalmente contrário à palavra do Senhor. Pare de ficar argumentando por que você pode pecar. Pare de ficar argumentando por que você pode estacionar. Pare de argumentar, já deu, chega, está feio demais aos olhos de Cristo. Talvez ninguém nem sabe, mas você sabe. Você está aí dentro da sua cabeça o tempo todo. Você sabe os pensamentos que estão. Você sabe os sentimentos que tem habitado no seu coração. E o Senhor vem te convidando para uma transformação. Entenda que quanto mais mentira, quanto mais engano, quanto mais pensamentos contrários à verdade de Cristo, mais distante da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor você vai estar. Então essa é a noite de você render os seus pensamentos ao Senhor. Eu não sei qual é o pensamento que você precisa pegar. Pega ele na marra hoje e coloque ele diante do Senhor. Pega o seu pensamento, pega o seu sentimento e rende ele diante do Senhor. O Senhor quer te levar a novos níveis. O Senhor quer te levar a novas experiências. O Senhor quer te levar a novos níveis de entendimento. Mas enquanto existir justificativa no seu coração, o Senhor não pode agir. Enquanto existir briga dentro do seu coração, o Senhor não pode agir. Essa é a noite de você render, levar cativo os seus pensamentos ao Senhor, os seus sentimentos ao Senhor. É uma noite de se esvaziar por completo daquilo que você está vivendo e viver os planos de Cristo para você. Permitir com que Ele ministre a sua mente e o seu coração. Essa é a noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e responda a essa palavra. Qual é o pensamento a ser rendido? Qual é o pensamento a ser rendido? És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, Pai. És a minha realidade. Oh, és a minha realidade. Diga teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, Pai. És a minha realidade. És a minha realidade.
teus pensamentos, teus pensamentos me definem. Essa minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos, teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, Pai. És a minha realidade. És a minha realidade. Diga isso, vamos amar. Eu pertenço a ti, como eu pertenço a você, meu Pai. Amar, como eu pertenço a ti, meu Pai. Amar, amar. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, Pai. És a minha realidade. És a minha realidade. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha. Diga isso nessa noite, vamos. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da. Diga isso nessa noite, vamos. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha. Diga como são, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha. Diga como são, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo. Pai, o ouro, o prata, o mais que a mim
Diga como são e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha. Como são e como são preciosos os teus. Entenda que essa ação, ela é uma ação constante, cíclica. Que amanhã, quando os pensamentos e sentimentos voltarem a bater na sua porta, voltarem a bater na porta do seu coração, da sua mente, você possa lembrar de levá-lo cativo ao Senhor, de levá-lo, conduzi-lo, levar cativo esse pensamento ao Senhor, até que ele se torne obediente a Cristo, amém? Até que ele se torne obediente a Cristo. Não dê lugar para justificativas, não dê lugar para criar o porquê que você permanece dessa forma, justificar-o por conta disso. Leve cativo ao Senhor, no nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem foi abençoado, pode dar um glória a Deus, um aleluia? Aleluia. Aleluia. Para a gente fechar, duas coisas rápidas. Primeiro se você ainda não participa de uma célula, eu quero te dar a oportunidade de fazer parte disso. Células são reuniões que acontecem nas casas, no ambiente familiar, onde nós podemos viver a família de Cristo dentro das casas. Então passa ali na saída, deixe seu nome, deixe seu telefone, para a gente te ajudar a fazer parte dessa verdade, a fazer parte dessa realidade e desfrutar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. E agora sim, para fechar, Cantina preparou algo especial para hoje. Pão com linguiça e vinagrete, tá? Eles fizeram um combo, pão com linguiça e vinagrete, tá? E mais um refrigerante, tá? Num preço especial. Então aproveita, tem esse tempo em comunhão, aproveita que você está aqui nessa noite, desenvolva esse tempo de relacionamento uns com os outros e que a gente possa desfrutar da presença de Deus e da presença um dos outros também. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que foi liberto e levou os seus pensamentos cativos ao Senhor nessa noite, estenda a mão para cá. Que a graça de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo te leve em paz, te leve em segurança, te leve com entendimento, com clareza, motivado e direcionado a levar cativo os seus pensamentos ao Senhor. Que aquilo que o inimigo plantou na sua mente, que ele plantou no seu coração, ele não tenha mais lugar, ele não tenha mais autoridade, ele não tenha mais espaço para poder mover, para levar e para agir na sua vida. Que isso seja vencido e caído por terra no nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, uma semana que vai transbordar o amor de Deus e você vai ser um foco de avivamento por onde você passar, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. E como são